Estamos aqui pra ficar. Hey, elas unidas, ninguém vai nos calar. Com força e coragem. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso Entre Elas, o podcast da Mulher Empreendedora Esperantinense, que é aberto para todas vocês. E é um prazer ter você aqui novamente nos acompanhando em mais esse episódio, que a gente tem uma convidada muitíssimo especial que vai trazer muita informação pra gente, vai ser um bate-papo muito maravilhoso. E hoje o Entre Elas será apresentado por mim, Evelyn Sara. E por mim, Madalena. E a nossa convidada de hoje, especialíssima, é a queridíssima Dai, para os íntimos. Ela é consultora de imagem, ela é empreendedora, ela é administradora, ela é 1001 utilidades e agora também será mãe. Sim. Muito bem-vinda, Dai, a Obrigada. esse nosso espaço. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu fico muito feliz em poder ter você aqui para compartilhar tanta informação relevante. O prazer é meu. Confesso que eu fiquei surpresa com esse convite, assim, dentro de uma van, do nada. Eu disse, meu Deus, tá bom, tá bom. Eu nem me fiz de difícil, tá bom. E aí, nos conte, Dai, um pouquinho da sua trajetória. Se apresente pra gente, para os nossos espectadores. Quem é a Daiane? O que foi que a Daiane já fez da vida? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, 40 minutos vai ser pouco, viu? Digo logo. Fique à vontade. Tá. Daí, como a Evelyn falou, né, eu sou Daiane, mais conhecida como Dai Costa. E hoje a minha principal profissão, né, é com a consultoria de imagem e posicionamento. E estou atualmente atuando, né, a minha profissão de formação, né, como administradora, lecionando já no corpo docente. Está sendo uma experiência maravilhosa, inclusive. E além de ter já anos, né, uma bagagem boa no empreendedorismo, com venda de produtos desde 2016, né, quando eu comecei lá atrás com a Mary Kay, que é uma história, né, que a gente vai conversar aqui hoje também. E Quase uma década. bastante tempo, né? E assim, comecei bem novinha, bem novinha, e a gente vai aprendendo muita coisa, né, ao longo do tempo, ao longo dos anos, as coisas vão mudando, a gente vai acompanhando, a mentalidade vai mudando, tudo na vida a gente vai mudando e a gente, nesse decorrer, aprende muito com essa trajetória dentro do empreendedorismo, né? E é muito gratificante estar aqui hoje, né, no meio de tantas mulheres maravilhosas que também já têm essa trajetória, que tem muito mais tempos de trajetória do que eu, inclusive. E também eu fico muito feliz em poder compartilhar a minha e poder, quem sabe, até inspirar pessoas que estão iniciando ou que têm medo de iniciar no empreendedorismo, porque realmente não é fácil, né? Não é fácil, mas não é impossível também. Quando você quer muito aquilo, você realmente tem força de vontade de correr atrás todos os dias, ainda que a gente não veja os resultados imediatos, porque raramente a gente vê esses resultados, né? Mas o empreendedorismo, ele é, assim, ele é uma escola, na verdade, né? Que a gente vai aprendendo todo dia e nunca para de aprender. E nem de ensinar. A gente vai aprendendo todos os dias e aquele pouquinho ali a gente vai, de alguma forma, repassando para outras pessoas. É verdade. Tá, eu lembro que, acho que 2016 foi quando você iniciou, acho que na Mary Kay, né? Foi, em janeiro de 2016. Isso, começou e acho que em pouco tempo, menos de um ano, você já alcançou o diretorado. Para quem não sabe, não é fácil alcançar o diretorado, já tem que ter uma equipe formada. E a Dai já estava com uma quantidade boa de mulheres na equipe. Isso. Lembro que eu encontrava a Dai pela rua, fazendo venda, né? Venda direta de porta em porta aí, vendendo com a sua maletinha, a pé pelas ruas. A pé. E fala um pouco pra gente como que foi essa experiência de chegar ao diretorado de uma empresa tão renomada como a Mary Kay, como foi liderar um grupo de mulheres. Conta mais pra gente sobre essa experiência. Pronto. Nessa época, o meu primeiro contato com a Mary Kay foi como cliente. Eu estagiava na época, inclusive eu estava cursando, né, administração, e eu estagiava numa empresa onde uma das pessoas que trabalhavam lá, ela era consultora. E aí ela me oferecia, né, para comprar. E aí um dia ela falou, Dai,
por que tu não te cadastra pra tu vender? E eu sempre fui muito tímida, de verdade. Eu era a pessoa que chegava e não dava um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu passava direto ali pra ninguém me ver. Não usava maquiagem, eu literalmente era a pessoa tímida. E realmente, quando eu te conheci, eu tive exatamente essa visão. Dessa Tímida. pessoa tímida que não conversava tanto, era Isso. muito assim na sua. Ainda sou, assim, meio reservada, eu sou daquelas que tem que analisar primeiro o ambiente também, para depois, né, começar a falar igual uma curica. Mas nessa época foi um desafio muito grande. Primeiro porque eu não tinha dinheiro para investir, né? Eu estagiava e eu ganhava só, acho que R$400 na época, né? Que era muito pouco porque eu puxava as minhas despesas, né? Sim. E aí eu disse, como é que eu vou investir, né? Os pedidos eram altos para o meu bolso na época. E aí eu convidei uma amiga para se cadastrar junto comigo, para a gente dividir o valor do cadastro, não era nem do pedido de venda. E aí ela topou, a gente dividiu. Aí eu cheguei em casa e falei para minha avó, disse, vó, eu vou vender produtos de beleza. Aí pronto, foi o primeiro balde de água fria, foi aí. Como é que tu vai vender que tu nem fala com ninguém? As pessoas vão te enganar, vão te enrolar. Aí eu, vão não. E aí, pois vá, não vou lhe dizer nada não, vá, para não dizer que não tentou. Aí eu me fiz o cadastro. Quando o pedido chegou, que no cadastro viu o pedido de demonstração, eu disse assim, eu vou vender o pedido de demonstração para eu conseguir dinheiro para fazer o pedido de vendas. Aí eu fui atrás da minha ex-patroa, porque na minha cabeça eu já tinha que ir atrás de alguém que tinha dinheiro. E aí eu fui conseguir vender em uma tarde todo aquele kit. E aí eu fiquei muito feliz, só que ainda não era o suficiente para comprar o kit com maior desconto, para ter uma lucratividade boa. E aí eu entrei em contato com a tia, porque eu lembrava que ela tinha cartão de crédito. Aí eu, tia, me empresta seu cartão. E aí ela disse, não, tá cheio, ficou enrolando, né? Aí eu acho que depois, assim, Deus tocou no coração dela, aí ela me ligou de volta e disse assim, mas pra que é que tu quer? Aí eu fui explicar, né? Disse, não, é que eu me cadastrei aqui, eu preciso investir, não tenho como, mas não é muito alto, eu consegui vender o kit em uma tarde, vou conseguir vender, ainda pode dividir em 3 vezes, eu vou pagar em 3 meses. Ela, olha, eu vou te emprestar, mas tu vai cumprir com as datas, porque eu não tenho como pagar, não. Aí eu, tá bom. Aí o coração já começou a... E eu disse, meu Deus, como é que eu vou pagar? Tem que dar certo, né? E aí eu fiz o pedido. Eu vou precisar falar com o povo. Sim. Aí eu fiz o pedido. Aí quando chegou, aí eu tirei o kit que era de demonstração, do kit de venda, para poder demonstrar. E aí eu saí nesse dia pra rua, para oferecer. E aí nesse primeiro dia eu não vendi nada, eu já fiquei triste aí. Eu disse, onde foi que eu me meti? Onde foi? E aí a gente tem acompanhamento pela pessoa que inicia a gente, né? Os treinamentos e tudo mais. E aí foi quando eu fui aprender a usar os produtos. E isso é muito importante, você saber falar sobre os produtos e passar segurança para o cliente. E mostrar para ele que ele precisa daquele produto. E assim eu fiz, né? E foi quando, através da Mary Kay, ela me fez entender a importância da nossa imagem pessoal para o nosso negócio. E aí eu mandei fazer o meu tubinho preto, comprei a minha sapatilha e só andava embatonzada com base. O primeiro investimento foi em mim. Mas quanto mais eu usava os produtos, E detalhe, mais as pessoas... porta a porta, a pé, né? De porta... Eu não tinha... até hoje, na verdade, não tenho meu transporte ainda. Meu mesmo, assim, de dizer que eu comprei. Mas, na época... Todas as consultoras tinham transporte, tinha moto, tinha carro, e eu, além do dinheiro que eu não tinha para investir, também não tinha transporte, eu fazia tudo a pé, no sol, na chuva, na hora que fosse. Tinha dias que eu saía de casa de manhã e eu chegava mais de 9 horas da noite, mas eu chegava com a minha meta de vendas batida, às vezes triplicava, né, em um dia. E aí eu andava com a bolsinha cheia de itens de maquiagem, porque eram menores, cabia mais coisa, e não pesava tanto, né? E aí eu riscava as cores do batom na mão para mostrar, né, para as pessoas verem, para não precisar ficar abrindo, né, mexendo nas embalagens. E aí assim a pessoa dizia, eu quero essa cor, essa. Aí eu só entregava e a pessoa pagava. E assim foi quando eu comecei a bater metas. A minha primeira motivação é que eu sonhava muito em viajar. E aí eles tinham metas trimestrais. E a primeira viagem era para o Sítio do Bolso, que eu nunca tinha ido na vida. Eu disse assim, eu vou para esse lugar. E aí eu bati a meta.
fui para essa viagem e essas viagens, elas trazem uma certa visibilidade para a gente, né? Na época, a Mary Kay estava explodindo, né? Era novidade para as pessoas e as pessoas queriam muito aqueles produtos, então foi uma coisa assim, fluindo, sabe? E todo dia eu saía, todo dia para vender, entrava em contato com pessoas para chamar, para poder demonstrar os produtos. Eu acho que em todos os lugares aqui em Esperantina eu andei fazendo demonstração de produto. Até quando eu comecei a iniciar pessoas, né, que já entra na meta para o diretorado. E Aí, tudo até o isso, momento você não trabalhava com equipe, só na venda não, direta. só na venda. E aí, em pouco tempo, eu já tinha pagado o cartão, deu tudo certo com o cartão, eu já estava pagando à vista, né, no boleto, já os meus pedidos, já conseguia investir alto, eu não tirava dinheiro para mim, era só mesmo ali o básico que eu precisava de despesa. Graças a Deus, na época eu tinha minha avó, então não tinha despesa com casa, nada disso, era só para investir. E aí, nesse quase um ano, eu consegui bater as metas de diretorado a pé, né? Do jeito que eu comecei, bati e tinha já as minhas clientes fiéis. Eu tinha mais de 300 clientes fiéis, né? Então, assim, para uma pessoa de 19 anos, na época, Que começou com cartão emprestado, né? que começou com cartão crédito alheio. emprestado, tinha mês que eu fechava 5 mil com venda só, né? E aí, quando eu fechei o diretorado, aí começou a apertar mais a agenda, porque tinha as consultoras que eu tinha que acompanhar. E aí tinha consultora de outros estados, né, que às vezes se cadastravam por telefone, às vezes eu viajava para outros estados para fazer contatos. Eu ia sozinha para cidades, assim, Parnaíba, né, cidades que eu nunca tinha ido antes. Às vezes eu saía só com a passagem de ida e um monte de produto Vocês vão fazer eu chorar. E um monte de produto na bolsa. E aí eu ficava, como é que eu vou voltar? Como é que eu vou voltar? Senão eu tenho que vender, senão eu não volto. E aí, quando o cobrador chegava perto de mim, eu disse, você usa protetor? Aí ele, minha filha, eu não passo sem protetor. Aí eu disse, olha, esse aqui é maravilhoso. Aí, vendia protetor pro cobrador. Na hora que eu ia passando pelo motorista para entregar a passagem, eu disse, você gosta de protetor solar? Tô vendendo. Comprava o protetor. E assim, eu ia onde eu passava, eu fazia venda, né? Porque a Mary Kay dizia, se fala, respira, é gente, pode usar o produto. Sim. Então, como eu olhava para você, eu nem enxergava mais um ser humano. Era uma pessoa, uma possibilidade de venda. E aí tem 2 pontos na tua fala que são bem interessantes. A questão da abordagem, que assim, quanto mais pessoas você aborda, maior a possibilidade de venda. Sim. E o fato de conhecer o produto. E aí a Madalena vai lembrar comigo o episódio que a gente passou mês passado. Nós chegamos em uma determinada loja aqui para comprar um certo produto. E a gente viu uma variação. Aí eu perguntei para o vendedor, que estava inclusive organizando as coisas na prateleira. Tem isso aqui, só que em outra cor? Que a gente estava querendo em outra cor. Aí ele olhou e disse, não, só tem esse aí mesmo. Só que eu vi na prateleira um vestígio de que poderia ter de outras cores. E aí eu fui mexer na prateleira que ele estava organizando. Que não sabia que tinha. Que não sabia que tinha. Achei 4 variações de cores diferentes. Aí eu disse pra ele, olha, da próxima vez que alguém perguntar, você já sabe, ó, tem essas cores bem aqui do que você quer, viu? Do que o cliente quer. Ele poderia ter perdido uma venda, já é um local que eu não costumo frequentar. Mas que, numa situação de urgência, vamos dizer assim, eu vou. Sim. E aí, no dia que eu vou, ainda me tem um atendimento que não é dos melhores. Eu falei, não, eu realmente só vou continuar frequentando este local, infelizmente, se for situação de urgência. Porque ele simplesmente não conhecia o que ele estava vendendo. Não sabia das possibilidades. Sim. Na verdade, ele não sabia nem o tamanho que a gente Não demonstrou perguntou. interesse, né? Nenhum. Eu não sabia falar do produto que ele tinha, onde ele trabalhava, né? No Isso é comércio. fundamental, né? Uma das primeiras coisas que eu aprendi, que se eu quisesse vender um produto que era desconhecido no mercado praticamente, principalmente na cidade onde eu vivo, eu tinha que saber falar muito bem sobre esse produto e mostrar de fato as qualidades dele ali, realmente, né? Então, quando a gente fazia a demonstração e colocava o antes e depois, as mulheres se apaixonavam. E o que eu mais me apaixonei foi com o olhar dessas mulheres no pós,
Depois que ela se olhava no espelho e achava aquela pele linda, porque a ação é imediata, né? E olhava e era uma venda certa. Uma venda certa. Se eu quisesse vender, eu sabia que se eu demonstrasse, não tinha como a pessoa dizer não. Só para vocês terem noção, quando os meus pais são do interior, e quando eu ia para lá, às vezes eu recebia galinha, leitão, em troca de produto. E aí eu vendia esses animais para reverter em dinheiro, né? Mas eu não deixava a venda passar. Sim. E aí a minha maior motivação é que na época eu morava com os meus avós e a gente morava na casa de um tio, né? E a gente vivia numa situação muito triste, né? Com vícios e tudo mais dentro de casa, e a gente era expulso de casa diariamente. Então a minha maior motivação era tirar a gente, né? Tirar os meus avós daquela vida e construir uma casa. E todo dia, quando eu acordava, na minha cabeça era isso, né? Eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar. E aí, quando eu consegui ajudar, né, a minha avó a construir uma casa, eu já estava quase formando a minha primeira diretora, né? Uma consultora se tornando diretora também. E aí eu lembro que no dia que ela foi para São Paulo, que era para eu ter ido junto com ela, e não sei o que aconteceu, mas a minha passagem não foi confirmada, o meu assento no avião não foi confirmado, eu acabei não podendo ir para essa viagem, né? Que ia ser a primeira viagem dela, porque os treinamentos geral, da Mary Kay geral do Brasil, acontecem em São Paulo. E aí foi a primeira vez que eu iria levando uma futura diretora. E aí não deu certo. E aí no dia que ela estava voltando, dia 26 de janeiro de 2018, foi o dia que a minha avó foi diagnosticada com... Respira, toma um pouco de água. A gente pensa que consegue falar. Não consegue. Ela foi diagnosticada com CA. E aí foi aí que tudo na minha vida começou a mudar de novo. Infelizmente, eu não consegui manter as metas, porque não era você bater a meta uma vez e pronto, a vida estava ganha. Não, você tinha que manter. E isso incluía viagens, né? Incluía você passar dias fora de casa. Nesse período você morava com a sua avó e você cuidava dela, né? Isso. Na verdade, a minha avó ela sempre foi independente. Eu passei a cuidar dela por causa da doença, né? E eu tive que abdicar de tudo. Eu fazia faculdade na época e eu comecei a faltar muito, né? Porque eu tive praticamente que mudar para Teresina para acompanhar ela no tratamento. E não conseguia trabalhar, não conseguia bater as metas. Eu literalmente abandonei todos os meus projetos ali para cuidar dela. E isso foi durante um ano. E aí, em dezembro de 2018, ela faleceu. Gente, eu admiro demais, mas demais, a capacidade da Daiane de se reinventar. Ela é uma pessoa que se reinventa muito rápido. Eu lembro que teve um período da vida dela também que ela criou a própria marca, lembra, Evelyn? A Marieta. Ela fez um mega lançamento da Marieta com desfile. Na beira do rio. Na beira do rio, sabe? E, nossa, isso marcou muito a Marieta. Conta pra gente como que foi, de onde que surgiu a ideia de criar a Marieta, por que Marieta, sabe? E a gente quer entender, conhecer mais um pouco dessa história também. Depois de todo esse processo de luto, né, também passei por uma depressão muito profunda, eu passei a morar sozinha, a minha casa era sempre cheia de gente, do nada estava só eu dentro de casa com aquele silêncio, e aí eu não tinha muita expectativa, né, eu não me reconhecia mais, eu não tinha mais o meu trabalho, os planos que eu tinha não eram mais possíveis, então eu olhava para todos os lados e eu não existia mais. E aí, com o tempo, né, fiz terapia, enfim, foi passando. E aí eu resolvi começar a maquiar. Primeiro foi a maquiagem, porque já era assim, um passo que eu tinha dado dentro da Mary Kay para poder demonstrar os produtos de maquiagem. Aí foi quando eu comecei a andar só maquiada.
e fazendo cursos, e aprendendo, e aperfeiçoando, e aí eu precisava de dinheiro para me manter, eu não tinha mais a minha avó que me mantia. Eu tinha que ter ali o meu dinheiro, porque até então, por mais que eu estivesse ganhando bem nas vendas, ela dizia, minha filha, eu não posso lhe dar as coisas que você quer, mas as despesas de casa, você não se preocupe, junte seu dinheiro para você comprar sua casa, para você comprar seu carro, investir em você, investir nos seus estudos. Tá bom. E assim foi feito. E aí, do nada, eu tive que me tornar dona de casa, de fazer tudo em casa, de ter despesas de casa, e ainda lidar com aquela situação interna de saber quem eu sou agora, de saber o que eu vou fazer agora. E aí eu continuei com as vendas, né? Graças a Deus eu ainda tinha as minhas clientes. E aí eu comecei a maquiar. E aí comecei cobrando R$35 na época, porque eu só usava Mary Kay. E aí esse já foi um diferencial muito grande. Por isso que eu nunca deixei de usar Mary Kay, né? Porque foi graças aos produtos que, assim, tudo na minha vida foi mudando com relação a empreender. E aí eu comecei a aperfeiçoar, fazendo cursos de automaquiagem. E também foi uma coisa que me ajudou muito, porque foi através da maquiagem que eu comecei a ter contato com pessoas. Sair de casa, que eu não conseguia sair. E tinha renda, né, o financeiro, que dava para comer. E ainda tinha a alegria de poder estar entre pessoas, de ajudar de alguma forma. Então isso foi me sustentando. Comecei a ver saída aí. Até que, depois de algum tempo, já era bastante conhecida com relação à maquiagem e tudo mais, eu comecei a fazer a terapia e veio a pandemia. E aí, nesse período de pandemia, eu ainda tinha uma pequena reserva dos produtos que tinham ficado em estoque. Eu fui vendendo e fiquei com uma pequena reserva. E aí, essa reserva, eu simplesmente comprei um curso caríssimo, que foi de visagismo, que é caríssimo, quem conhece visagismo sabe que é caro. E eu não falei para ninguém. Nessa época da pandemia, o meu namorado já tinha ido morar comigo, né? Porque os meus pais não moravam perto, aí o período de depressão, eles estavam muito preocupados de me deixar só. Aí foi uma coisa levando a outra. E aí ele começou a, de fato, morar comigo. E aí eu disse assim, nessa única reserva, eu não vou dizer para ele, porque tava nós dois, né? Ele não podia ter contato com relação à fisioterapia, era só casos urgentes, né? Que podia. E aí nós dois praticamente sem trabalho, a gente não conseguiu auxílio. E assim, e agora? O que a gente vai fazer? E aí nenhum dos dois tinha coragem de pedir ajuda para os pais. A gente enfrentamos literalmente sozinho. Tinha dias que realmente, de verdade, a gente contava moedas para comprar ovo. Literalmente. Às vezes você só vê o sucesso, né? Não sabe o que acontece nos bastidores. Mas toda vez que os nossos pais perguntavam, tá tudo bem? Tá tudo bem. A gente nunca deixou escapar nada. E graças a Deus, o negócio de maquiagem foi fluindo. Eu comecei a fazer automaquiagem online. E aí toda semana, Deus mandava 7 pessoas. 7 alunas de cidades próximas. Eu não tinha clientes daqui. As minhas alunas eram de fora, de Luzilândia, de Madeira, de Teresina. E aí toda semana eu cobrava R$20 por semana nesse curso. E aí sempre no final do mês eu tinha ali aquele dinheirinho para comprar comida. 7 pessoas, cada uma R$20. Era, por semana. E aí assim eu fui levando durante a pandemia. E aí quando os cursos online vinham todos com desconto. E aí, quando apareceu esse de consultoria de estilo, aí eu não pensei 2 vezes, comprei. Era de 2 anos esse curso. Aí eu comprei. Eu disse assim, agora. Também. Estudar. E aí, o de visagismo era o mais caro. E aí, era um pacote. Assim, eu fiz. Aí, fiz o de cores básico. Aí, eu fiz o de cores de maquiagem, que era só para maquiagem, que é o colorimetria. Fiz o de coloração pessoal e fiz o de coloração pessoal avançado, né, que se chama método sazonal. E aí eu fiz tudo. Só que eu fiz tudo isso para mim, para o meu autoconhecimento, porque eu estava sentindo a necessidade de me conhecer de novo, de me conhecer de verdade, né? Porque uma das coisas positivas que a terapia me trouxe
foi entender que eu não vivia, que os meus sonhos não eram meus, era para os meus avós. Tudo na minha vida era por eles. Não, nada era por mim. E aí foi um choque quando eu descobri de certa isso. forma, você ficou meio que sem identidade. Foi. Porque você vivia em prol E dos pronto, seus avós. tudo era para tirar eles daquela realidade, né? E aí, quando eu me vi, eu disse, e agora? Eu comecei a dizer, eu não preciso mais viver. A minha mente era isso. Forte isso. E aí eu dizia, eu não preciso mais viver, eu já fiz o que eu tinha para fazer, eu já cuidei da minha avó, eu não preciso, eu não quero mais ficar aqui. Eu tô exausta, eu não quero mais, eu não tenho mais o que fazer. Esse era o meu pensamento todo dia. Perdeu a razão de ser. E aí, todos esses cursos começaram a me fazer enxergar de outra forma, né, as coisas. Eu lembro que o meu terapeuta disse assim, quando eu falei sobre isso para ele, né, de que eu não queria mais continuar. Ele disse assim, olha, pode ser só um fim de um ciclo, mas também pode ser o início de outro ainda melhor. E isso me deu, assim, 1% de esperança. Nesse dia eu voltei para casa pela primeira vez sorrindo. E aí eu comecei aquela força, sabe? Vontade de voltar a praticar atividade física e tudo. Eu nunca voltei. Era só vontade mesmo. Mas Então, vontade enfim, a gente tem todo dia por volta das 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, Né? né? A gente pensa assim, amanhã de manhã eu vou acordar cedo, eu Da vou... segunda. Começa tudo. E aí foi acontecendo, né? Isso da consultoria, mas eu comecei a chamar algumas amigas para fazer de graça para eu divulgar, né? E aí eu chamei e fazia, as pessoas não sabiam, até hoje as pessoas não sabem falar o nome ainda, que é a coloração pessoal, né? É colorimetria, é coloração, como é? Até hoje as pessoas se enrolam. É o mas negócio enfim. das cores, minha irmã. E aí eu ficava naquela, aí veio a parte do posicionamento, da imagem, mas eu não queria aplicar o curso limpo e seco, porque a parte técnica é muito seca, de você só ensinar a se vestir, eu queria mais. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre o comportamento humano, comecei a fazer cursos de leitura facial, leitura corporal, para entender realmente a história da pessoa. Porque graças à minha história, minha experiência de vida, eu comecei a entender que só mudar a roupa da pessoa não era o suficiente. Ela tinha que se sentir pertencente àquele estilo dela. Ela tinha que se sentir da forma como ela se vestia, não era criar um personagem. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a enxergar, de fato, um propósito ali, né? Uma missão de cuidar, de fato, de uma forma interna, para que ela conseguisse refletir externamente aquela verdade, aquela essência, que era o momento que eu estava vivendo, né? E aí eu comecei a ter isso na minha cabeça. Aí começou os bloqueios. Mas o lugar onde eu vivo, as pessoas não sabem o que é. O valor que as pessoas cobram por esse trabalho não vão pagar. Esses bloqueios, né, sobre o quanto a pessoa vai pagar por isso. Não valorizam um profissional de casa. E de fato a gente passa por isso, né, muito. Mas eu não desisti, né, e nisso já tem 6 anos, né, de profissão como consultora. E após alguns anos já divulgando no meu Instagram, e aí veio a collab com o grupo que a gente alugou a casa. Uhum. E aí a primeira ideia era eu abrir o meu estúdio nesse local. E aí foi quando eu incentivei também meu marido a abrir o consultório. E a gente alugou uma casa residencial, né? Eu e mais, eram 5 pessoas na época. E aí eram quartos, os quartos da sala se transformaram em lojas. E a gente pagava um aluguel baixíssimo para a gente poder começar. E aí, com um ano que a gente estava lá, eu já tinha conseguido triplicar a produção, né? Eu abri a loja com 33 peças de roupa, literalmente. Todas as peças que eu tinha eram 33 peças. Mas eu, assim, botava tudo aberto, assim, era por pensar que tinha muito. E aí todo mundo via, e aí eu levei coisas de casa para decorar, era cômoda, senão vai ser rústico. Não foi escolha minha, era o que tinha, literalmente. Vai ser rústico, vou fazer uma mesa. E aí foi assim que eu abri a loja. E aí eu usava a mesa da loja para fazer cursos de auto-make. Comecei a fazer a coloração. Os clientes de coloração já compravam as roupas dentro da cartela, a maquiagem dentro. Eu criei um funil. Sem perceber, eu criei um funil. Uma única cliente
conseguia comprar várias coisas. E aí o comentário dela, eu não gosto de vir aqui, porque quando eu saio, eu entro em um monte de lugar para comprar as coisas, e aqui eu compro tudo aqui, aí eu fico com a impressão que eu deixei o meu dinheiro todo aqui. Eu disse, mas você não vai gastar de qualquer forma, se você for em outro lugar? Se não é melhor comprar certo? E se você for em outra loja, vai ter alguém que vai lhe ajudar a comprar suas cores? Ela assim, o pior que não. E aí esse acabou sendo o meu diferencial na venda, né? Das roupas, da maquiagem. E às vezes quando a cliente, ela comprava muito, né? Eu tinha clientes que compravam de 2.000, e eu tipo, meu Deus, eu quero ser essa pessoa que compra R$2.000 numa loja. E aí eu presenteava elas com curso de automaquiagem, elas ficavam assim maravilhadas. E aí já queria comprar, porque o cliente é assim, ele é recíproco. Se você dá uma coisa para ele quer devolver de alguma forma. E aí eu acabava vendendo a maquiagem, né? Então, assim, eu estava sempre fidelizando, que foi uma lição que eu aprendi na Mary Kay, né? Que todos nós temos uma placa invisível dizendo, faça-me sentir importante. Né? E eu carrego comigo isso até hoje. As pessoas querem se sentir importantes, querem se sentir especiais. E a fidelização, ela faz parte disso. Né? Então, tudo que eu faço até hoje, tudo que eu me proponho a fazer, se for limpar o chão, você pode ter certeza que você vai ter um chão limpo. Porque desde criança, né, é uma coisa que a minha avó dizia, honre seu nome e estude, porque você pode não ter dinheiro, você pode não ter nada, mas se você tem o seu nome e você tem conhecimento, você tem tudo. E isso é muito forte para mim, de verdade. Então, aí veio mais um desafio, que a produção de Teresina fechou. Né? A pessoa começou a fazer outras coisas, aí precisou de mais investimento, eu não estava conseguindo ver retorno, aluguel e precisando de funcionário, porque o estúdio estava crescendo e a demanda de trabalho muito grande, rotina de casa a desejar, então assim, começa a virar aquela bagunça, né? E aí eu tinha que escolher, mas eu não conseguia. Eu não conseguia deixar o estúdio e não conseguia deixar a loja. E aí eu fui adiando e acabou que um ficou prejudicado. Até que eu decidi investir em revenda, peças já prontas, que eram mais em conta, não levavam tanto tempo, porque a produção sempre atrasava, demandava de trabalho quando chegava, que eu ainda tinha que limpar a peça, que passar a peça, pregar botão, e era tudo só eu. Eu era a minha equipe. E, além de tudo, ainda tinha tudo do estúdio, né? E aí chegou um ponto que eu comecei a fazer empréstimos para poder investir, né? Porque a demanda de clientes estava grande, mas eu não tinha mais produto. Eu disse, e agora? E agora? Porque tinha um aluguel, tinha as despesas e às vezes não tinha retorno. Meses ruins, a gente continuou pagando aluguel nos meses fracos. Eu não tinha reserva. E aí eu sofri um golpe. Eu comprei matéria-prima para fazer uma coleção imensa. E quando eu fui comprar, porque assim, na época que eu mudei de ponto, que eu fui ali para um ponto mais localizado, eu comecei a vender muito, muito mesmo. O que eu vendi em um mês, eu tinha vendido no outro ponto em um ano. E aí eu precisei, né, de ter essa demanda maior e eu não consegui, né? O golpe me atrapalhou muito. Por quê? Por mais que não fosse tanto, o dinheiro que eu tinha físico, eu já tinha investido em matéria-prima. A produção é à vista, você não faz a prazo, não é depois que você vende, é à vista. Então tudo isso foi me atrapalhando. E aí até que eu fui, não, vou para a revenda, eu não vou desistir, quando eu me recuperar eu volto de novo. Até que eu comecei a ter muito problema de saúde por causa de estresse, rotina de trabalho. E parece que tudo virou uma bagunça. E realmente vira. Até que eu tomei a decisão, vou fechar a loja. Bom, e aí veio o fechamento da loja. Né? Depois de eu estar com problemas de saúde, eu já estar há 2 anos tentando engravidar, e aí os 30 chegando, e eu naquela agonia. Aí eu já estava começando a achar que tudo na minha vida estava dando errado. Né? Nem um filho eu não estava conseguindo ter. E aí começou aquela sensação de vazio e de culpa, porque por muito tempo eu adiava a questão de ter filho por causa de trabalho. A gente queria a casa pronta, a vida financeira estável, né, e tudo mais, e adiando, e adiando. E aí quando veio o desejo, aquela vontade, assim, doida de ser mãe, que a gente começou a tentar e não vinha, aí eu comecei a me sentir culpada. Eu disse, olha, eu não queria, eu dizia que não queria. E agora que eu quero não vem, a culpa é minha. E aí misturou tudo. Aí eu fiquei assim, meio deprê de novo, uns dias. Entrei assim numa crise existencial. E aí eu comecei
a pedir muito a Deus, né? Eu estava me sentindo muito cansada, estava com muitos anos trabalhando sem parar de domingo a domingo, sem pausa e sem retorno financeiro, porque tudo que entrava eu investia, tudo. Eu nunca tive ninguém assim para me dar R$ 1, assim, dizer assim, pega, vai investir, não. Foi tudo do zero, literalmente, né? Tudo do zero, tudo que eu construí, tudo que eu olho assim, eu vejo, se eu tenho uma xícara ali, foi suor meu, literalmente suor mesmo. E aí eu comecei a ir ressignificando, né, essas coisas. E aí eu lembro de um dia que eu pedi muito para Deus, né? Eu disse assim, Deus, me sustenta, porque eu não tenho mais força. Eu estou extremamente cansada, eu não enxergo mais saída. Tudo que eu tinha para tentar, eu já tentei. E se não deu certo, eu não consigo enxergar o que é para dar certo. Não consigo enxergar o que é para mim. E aí eu depositei tanto assim na loja que eu esqueci de todo o resto, né? De tudo. E aí eu sofri 3 meses, né, com o fechamento. E aí quando apareceu a primeira, Dai, quanto é a consultoria? O brilho foi voltando, né? Eu disse assim, consultoria. E aí eu comecei a ter ideias, né? Engraçado que na época dos 3 meses eu comecei a arriscar um monte de coisa porque eu estava desesperada sem saber como que eu ia me manter. Porque na minha cabeça eu tinha que me manter, né? Eu não tinha aquele negócio de pedir ajuda pro marido e nada, não. Tudo era eu, a bonita. E aí a gente aprende até com isso, né? E quando eu comecei a ir atrás de lojas para fazer provador, atrás de outras pessoas, eu recebi muitos nãos. Nãos de pessoas que eu ajudei, nãos de pessoas, enfim, muitos nãos. E aí isso foi mais uma lição para mim, porque eu percebi que eu me importava muito em ajudar os outros e não me ajudava. E aí quando eu estava precisando, não tinha ninguém. E eu disse, não, isso aqui é para eu aprender a cuidar de mim. Eu tive o prazer de participar da mentoria agora do Café com a Dai 2025. E aí, ouvindo a história toda, a gente consegue perceber por que é que foi tão forte, foi tão intenso. Porque foi um monte de mulher junto, Sim. cada uma com os seus problemas, cada Sim. uma com as suas crises existenciais. Mas a Dai conseguiu guiar, porque ela não é psicóloga, inclusive pense no futuro, nesta carreira, mas ela conseguiu nos guiar para a autodescoberta. Sim. Então todo o processo de autodescoberta, apesar de ter muito do processo de nos guiar que ela fez, mas foi um processo nosso. A gente conseguiu fazer isso. Só que ela conseguiu entender as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas paranoias, porque ela já passou por tudo isso. Exatamente. Porque quantas vezes a gente olha assim e fala, pronto, acabou o mundo bem aqui. E aí, justamente por conta dessa história tão forte, ela conseguiu conduzir a gente para dizer, olha... Calma, vai passar. Vai passar. Eu acho interessante que ela estava ali atuando como mentora de vocês, mas vocês sequer imaginavam que ela tinha passado por tudo isso, né? Sim. De certa forma, essa bagagem toda que a Dai carrega são de vivências muito fortes, né? Sim. E ela teve uma fala aí no meio da história dela, ela fala que ela sempre foi de se arriscar muito. Porque eu vi que em todas essas tentativas no empreendedorismo foram bastante arriscadas. E ela sempre sem caixa, né? Sem dinheiro. E para quem está começando hoje, Dai, qual seria o conselho que você daria hoje como mentora? Como começar? O que fazer para não errar tanto? Porque não é fácil. E aí, se você tem essa oportunidade de começar já acertando, fica mais fácil. Pronto, o conselho que eu dou é você preparar o seu psicológico e a sua mentalidade, porque não existe não errar no empreendedorismo. Hashtag façam terapia. Façam terapia. E façam mentoria, né? E façam mentoria. Seja mentorado aí. E não existe não errar no empreendedorismo, você tem que ter isso, porque a maioria das pessoas desiste no primeiro erro, desiste no primeiro obstáculo. E você tem que entender que, às vezes, a gente ouve muito no empreendedorismo que você mata um leão por dia. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente disso. E eu aprendi isso, não sei se vocês já assistiram o filme Crônicas de Nárnia. Eu já assisti várias vezes. Mas nessa última fase difícil, eu estava assistindo e aí eu consegui ter uma interpretação assim bem profunda.
né? Que uma das personagens, no início, só ela vê o leão. Só ela acredita. E aí eu lembrei, disse, não, a gente, né, nós empreendedoras, a gente diz assim, eu vou matar um leão por dia. E, na verdade, a gente não tem que matar o coitado do leão. Acho que nem existe mais leão, então a gente matar todo dia entra em extinção. A gente tem que aprender com o leão, porque ele está ali para ensinar a gente que a gente só vai enxergar se a gente tiver fé, se a gente acreditar. Né? Ele está ali para mostrar que a gente tem que ter força e coragem, literalmente. Né? Seja forte e corajosa. E uma informação muito interessante, as Crônicas de Nárnia, ela é uma ficção cristã. Você pega todo o paralelo das Crônicas de Nárnia, é uma lição de fé muito grande. Sim. Preciso assistir. É muito bom, são os 3 filmes, mas é uma trilogia, mas é um filme muito bom. É muito profundo, e toda vez que você assiste, de acordo com a fase que você está vendo, você interpreta de uma forma diferente. E aí nessa fase eu entendi o significado do leão. Eu disse, não, a gente não tem que matar o leão, a gente tem que aprender, a gente tem que ser como o leão, que é acreditar, porque a gente tem uma mania horrível de querer que o outro acredite na gente, quando na verdade somos nós quem temos que acreditar em nós. Porque Verdade. uma coisa que eu aprendi é que Deus, ele não te dá a visão, a mesma visão que ele me dá. Ele entregou aquela visão para você. Então, por que você fica pedindo a opinião dos outros? Será que é bom? Será que dá certo? Não, é você que tem que ir lá e se arriscar. Não foi você que recebeu a visão? Não foi você que teve ali, esse negócio vai dar certo. Olha, isso aqui não tem no mercado. Olha, eu vou arriscar nisso aqui. Então, é você que tem que ir. E o próprio nome já diz, você vai arriscar. Então, não pense que de cara um conselho vai te fazer dar certo. Porque eu sou a pessoa mais tentante que existe, muita coisa não deu certo. Mas muita coisa me trouxe até onde eu estou hoje, né? Nessa fase totalmente nova, renovada, trabalhando dentro do que eu já fazia de forma diferente, de forma mais tranquila. Hoje eu percebo o tanto que a minha vida era só correria, e às vezes a gente fica literalmente correndo atrás de dinheiro, e dinheiro não funciona assim, né? A energia do dinheiro é justamente, ele só vem quando você não precisa. Aí ele vem, as oportunidades chegam, mas quando você sente a necessidade, você vive na escassez. Isso é mais uma crença que a maioria de nós cultivamos, infelizmente. Né? A gente é criado, é educado de uma forma totalmente errônea, de achar que você tem que ir atrás de dinheiro. E não é assim que funciona. Né? Você tem que realmente entender que o que você tem já é o bastante. Porque a gente sempre vive, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser realizada. Aí o que acontece? Você conquista e continua triste, porque você quer sempre mais. Existe a comparação, existem as pessoas que te comparam com outras. E isso, se você for viver nessa mentalidade, nessa ideia de comparação, de ser melhor, de mostrar, pelo menos, nem que você não seja, você quer mostrar ali, que está ali por cima e tudo mais, isso é o maior engano que você faz para você mesmo. Então, você tem que viver essa realidade. Eu tive os meus momentos de baixa, eu não escondi de ninguém, mas muita gente me julgou. Hoje, a gente vê muita gente que é empreendedora, eu ainda considero um público muito desunido. Porque se você fecha o seu comércio, a sua loja num feriado, a pessoa diz assim, não é empresária, não é boa empresária. E o pior de tudo é que você se sente como se não fosse boa o bastante. Por que eu fechei hoje e eu não estou ali vendendo? Às vezes eu sentia culpa quando eu fechava para visitar meus pais. Às vezes eu me sentia culpada porque eu estava descansando. Eu não conseguia investir em viagem porque eu achava que eu tinha que investir em produto. Isso vira um vício e isso vai te matando aos poucos. Porque você, mais uma vez, está vivendo pelo dinheiro e não usufruindo dele. Então, todas essas coisas, elas contribuem para o seu crescimento dentro do empreendedorismo. Você ter essa firmeza de entender que se hoje você perder todo o patrimônio que você construiu, você vai ter como se reerguer. E é por isso a minha resiliência. Eu já tenho isso na minha cabeça. Eu já passei por tanta coisa ruim e eu consegui sair, que quando acontece uma coisa assim, eu já tenho a certeza de que eu vou, de alguma forma, me reerguer de novo. Eu acho muito interessante sentir esse posicionamento, porque quem olha para ti não vê
dessa forma, essa mulher que está passando por uma situação difícil, coitadinha dela, Já passou, sabe? graças a Deus. Tu consegue ver isso, né? Ela não passa isso porque ela está sempre ali, ela sempre passa uma imagem de uma mulher poderosa, sabe? E trazendo para o posicionamento de imagem, porque às vezes a pessoa pensa que a imagem não conta, a imagem não vende, e a primeira coisa que a pessoa compra é a tua imagem, né? É, exatamente. E depois É uma o teu cobrança. serviço, o teu produto. E eu acho que isso é muito importante de se pensar, né? Para quem está começando Sim. a questão trazendo para o posicionamento de marca, quão é importante isso, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma consultoria com a Dai, a Evelyn também, né? Já. E isso muda muito. A forma que você vê o seu trabalho, a forma que você se posiciona, a autoridade que você passa para o seu cliente. Fala um pouco mais sobre essa questão do posicionamento, por que se posicionar, o público que você quer alcançar, depende desse posicionamento ou não? Bom, para começar, o posicionamento é a forma como você se coloca no mundo, né? Como profissional, como pessoa. Se você não se coloca no mundo de tal forma, você não faz nada, é um posicionamento. É a forma como você se coloca, a forma como você trata o seu cliente, a forma como você oferece seus produtos, a visão que você tem de mundo e de negócio. Tudo isso é posicionamento. As suas virtudes, o que você defende, o que você acredita. Tudo isso é posicionamento. E onde muitas pessoas erram é querer, por exemplo, isso aqui deu certo para a Madá, aí eu vou lá e vou fazer. A Madá foi vestida assim, aí eu vou lá e me visto igual a Madá, e aí você perde a sua identidade. Adorei esse roso, vou já usar também. Isso, é onde você perde a oportunidade, a grande oportunidade de ser diferente, de se destacar. Porque quando você se descobre, você entende, você respeita e aceita o seu diferencial, é onde você começa a brilhar. Porque ninguém olha para a pessoa que está igual, que vive igual, que está no fluxo. Copia, né? Isso. Se você está ali no meio daquela multidão que repete, que faz tudo igual, você não se destaca. Imagina que está ali todo mundo de preto e só você está usando a roupa colorida. Quem é que vai chamar a atenção? Quem está ali se destacando, usando a cor colorida. Então, imagina que você tem uma profissão onde muitas pessoas têm a mesma profissão. De que forma você vai se destacar? Não é competindo com essa pessoa, não é mostrando que é melhor, não é mostrando que tem clientes que cobra mais, não. É apostando naquilo que você tem de diferente, na sua essência, na sua verdade. E você não pode fugir disso, não pode. Porque quando você começa a encarar o posicionamento de uma forma séria e começa a estudar, porque a gente tem que estudar sobre posicionamento, a forma, tudo tem que ser estratégico, mas quando eu falo estratégia, até sou um pouco artificial. A estratégia ela é montada em cima da sua verdade. Não é criação de personagem, não é uma coisa falsa para enganar as pessoas. Isso não se sustenta. Mentira, mentira não tem não como se sustenta. você sustentar um personagem. Não tem. A própria pessoa não consegue. Então você tem realmente que descobrir o que é que tem em você. É uma habilidade? É um dom? Do que você chama? O que é que só tem em você? O que é diferente? Às vezes é uma coisinha de nada. E eu percebo muito esse meu lado do ouvir, do servir, né? do tocar com as palavras, né? Eu gosto muito dessa parte da comunicação. Eu percebo de verdade que o meu diferencial é a comunicação. A forma como eu faço o meu trabalho, de como as pessoas interpretam, entendem e vivem o que eu faço. E uma das coisas assim, que eu mais amo no que eu faço, em tudo que eu faço, seja na sala de aula, numa palestra, numa consultoria, numa maquiagem, ou seja lá o que for, é a transformação que esse trabalho leva para a vida da outra pessoa. É literalmente algo que eu faria de graça. Se não existissem os boletos da vida, né? Mas é de verdade uma coisa assim que faz o meu olho brilhar. Quando eu ouço uma pessoa dizer assim, Dai, você de alguma forma foi um meio que mudou isso na minha vida. Pronto, isso aí para mim me sustenta muito. Uma das coisas que eu passei do processo de autodescoberta, tanto no processo de posicionamento já, quanto nas conversas do posicionamento, como também na mentoria, é justamente me encontrar, cada um com seus cada quais, mas eu não
eu não consigo ou não conseguia enxergar qual era o meu diferencial, né? Eu sempre falo isso, eu sempre tive muito problema em lidar com as minhas qualidades. Eu reconheço todos os meus defeitos, mas As qualidades, a as gente qualidades bloqueia, né? é complicado. Então, quando eu faço alguma coisa que para mim é muito fácil, que as pessoas falam, meu Deus, Evelyn, você conseguiu fazer isso. Eu A fico, apresentadora de podcast não é perfeita. eu acho fico, que meu não. Deus, não é tudo isso, gente, calma. E através desse processo todo de autodescoberta que a Dai foi guiando, eu consegui entender, por exemplo, que o meu diferencial é a forma como eu transmito informação. Porque eu consigo pegar qualquer coisa muito complicada, principalmente da área que eu trabalho, que é o marketing digital, que tem muito conceito muito complicado, é tudo muito difícil, e eu consigo tornar isso de uma forma muito clara, Transmitir, né? De transmitir forma fácil isso de Com entender. clareza. de uma forma que fique claro. Até no grupo, outro dia teve uma conversa, Evelyn, como é que acontece isso? Eu falei, gente, são duas coisas, é isso e isso, então não tem como reverter. Porque a gente fica com muitas dúvidas e às vezes quem transmite a informação parece que faz de propósito. Falar assim bem complicado para né? ninguém entender e ficar Pra com mostrar que sabe, né? aquele ar de meu Deus. E o meu objetivo sempre foi o contrário disso, é fazer todo mundo entender qualquer informação que seja, mesmo que a linguagem seja a mais simples. E eu até brinco com alguns, dependendo da situação. Fala, gente, olha, se é para falar difícil, eu sei falar difícil. Eu tenho um monte de palavra aí que Dá pra dá usar. para usar, mas o meu objetivo é falar fácil. Uma forma Inclusive, clara. né, na comunicação, a gente que trabalha com vários públicos, né, comunica para vários públicos, tem um termo chamado equidade. Equidade, que é justamente você adaptar a sua comunicação de uma forma que o público vai entender. E isso é ético, né, respeitoso. Porque não adianta você falar ali bonito, palavras ali diferentes do comum, se o público não vai entender. E o papel do comunicador é fazer o público entender. E uma vez eu ministrei um curso pelo Sebrae, e aí na preparação, né, eles falaram assim, olha, vocês vão palestrar para um público que não tem muita escolaridade, né, um público que tem uma linguagem mais comum, mais coloquial, então não usem palavras de difícil compreensão. E aí a gente não percebe, não se atenta para esses detalhes, né? Eu disse assim, olha, é interessante. Aí eu fui atrás e realmente existe, né? No final, ele não vai entender nada. A equidade É você copiar se um monte de colocar palavra ali, difícil, depois vai pesquisar, ou Isso. então tá pesquisando ali, no final... se colocar ali no lugar daquelas pessoas e fazer com que a sua comunicação se torne clara, né? Isso é uma das regras da oratória, né? Uma das regras da comunicação em si. Então, eu amo esse mundo, né, de comunicar, esse mundo de você, tanto a verbal, né, que é o falar, quanto a não verbal, que é o mostrar o comportamento, o tom da voz, tudo isso sempre foi, apesar da minha timidez desde sempre, eu sempre gostei muito disso, né. E aí, nesse meu último episódio de crise, que eu me coloquei literalmente nos braços de Deus, pedi para Deus caminhar por mim, lutar por mim, foi que eu descobri a minha gestação, foi que veio a ideia da mentoria, né, do Café com a Dai, que o Café com a Dai, inclusive, surgiu porque todos os dias nos meus stories, eu era viciada em café, eu aparecia tomando café às 14h e começava a falar das minhas reflexões, minhas histórias, e tinha um público que esperava por isso todo dia já, de tanto que eu repetia aquilo, né? E isso é interessante no posicionamento, porque a sua criação de marca, ela surge assim, com repetição. E aí... No Instagram também. Nos comentários, as pessoas dizem assim, meu sonho é tomar um café com a Dai. Eu tenho muita vontade de tomar um café com você. Eu queria muito tomar um café com a Dai. E começavam realmente a aparecer pessoas na loja me pedindo conselhos. Da ideia. Jovens me pedindo conselhos sobre empreendedorismo. Dai, você cobra para dar um conselho? Eu queria saber que eu quero começar, mas eu tenho medo. E aí isso começou na mente empreendedora, né? Sim. Eu disse assim, olha, isso aí pode se tornar uma coisa boa. E aí, mais uma vez, o bloqueio. Mas será que as pessoas vão querer pagar por isso? Aí foi quando assim, mas eu vou arriscar, não custa nada. E aí eu comecei a falar sobre o branding.
né, sobre a parte de posicionamento, a parte de brand, que vai direto para a marca, né? E eu resolvi criar o primeiro Café com a Day presencial, que inclusive as senhoras estavam presentes. Eu estava viajando. Sim. Eu sempre penso que a Evelyn estava lá, não sei porquê. Eu não estava. Ela Porque tá sempre eu tava lá de alma, de espírito, de vontade. Foi E muito aí bom. eu fiquei surpresa, né, com as mulheres lá, as empresárias, e assim, meu Deus, esse monte de mulher, assim, todas conhecidas na cidade, aqui para me assistir, tinha 16 pessoas, assim, oh, meu Deus, e aquele frio na barriga, enfim, eu fiz e deu super certo. E aí agora, nessa fase, eu já estava sem ponto físico, né, sem local para atendimento, assim, não, eu tenho que migrar para online. E a Madalena, inclusive, ela via, Day, teu lugar no digital, teu lugar no digital. E aí eu como, na minha cabeça, eu não quero ficar fazendo conteúdo, não gosto dessa parte. E aí veio a ideia do café mentoria. Assim, eu vou experimentar fazer mentoria, só que eu vou incluir mais coisas. E aí foi quando eu tive a ideia de incluir o ensaio, né, de posicionamento, a parte de stylist profissional inclusa, de mostrar já com dossiê poses para os ensaios, que eu sempre fiz isso no posicionamento, né, de mostrar, de direcionar através de estratégias mesmo, porque tudo que a gente faz, né, através do curso que eu fiz de comportamento, leitura corporal, tudo que a gente faz está transmitindo uma mensagem, mais uma vez a comunicação. Eu disse, não, eu vou usar todos esses atributos. Bem? E todos, Inclusive, ela esteve com a todos, gente no nosso ensaio de posicionamento isso, e ajudou muito. Muito mesmo. todos esses atributos dentro da mentoria, né? E aí veio a ideia que eu tava assim com um monte de ideias. Quando a gente tem esses bloqueios criativos, a gente passa um tempo assim sem nada de ideia. Mas aí quando vem é uma Tudo de uma enxurrada. vez. Aí eu comecei a anotar tudo. Viagem com as coloridas. E aí eu dividi com algumas amigas assim, que estavam vivendo aquele processo comigo. Né? Eu tenho muita vontade de fazer isso. Será que dá certo? Dai, tenta. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu simplesmente botei na minha cabeça que um dia eu iria fazer, mas eu nunca imaginei que a mentoria ia fechar a turma em menos de 24 horas. Nunca imaginei. E eu não sabia que todo o processo iria vir através da mentoria. A viagem com as coloridas, que surgiu de ideias. Disse assim, olha, eu já tinha falado sobre essa ideia e outra pessoa sugeriu. Aí assim, vamos! E aí foram surgindo coisas, né? E mais ideias, e reforçando o posicionamento. O encerramento da mentoria, ele começou com a ideia de virar um jantar na cozinha da Lourdes. Foi. E aí as meninas, não pode ser só isso, vamos atrás de mais. Aí a gente, então vamos tomar um café lá em Piracuruca. Se a gente vai pra Muito simples Piracuruca, por que a gente não vai pro Sítio do Bosco? Foi exatamente assim. E aí todas as mães, né, casadas, não, pelo amor de Deus, me tira de casa. Pelo amor de Deus, eu tenho que viajar. Leve o marido junto. Foi maravilhoso, inclusive eu os maridos todos adoraram. Isso, e aí acabei que agora, né, já na segunda edição do Café com a Day, eu já incluí a viagem, porque foi uma ideia das meninas, então a gente meio que pagou, né, literalmente pagamos todas para ir. E aí agora eu incluí a viagem, porque eu vi que é muito importante esse momento, que conecta, é um momento presencial, é um momento de diversão. A viagem foi muito leve, de ver ficou marcada, literalmente. A gente Até para os maridos que não estavam nem sabendo do processo. Isso. E aí as meninas Eles participaram, os maridos na hora? Não, eles ficaram lá. Não, eles foram um momento só de vocês. O momento de encerramento da mentoria foi só nosso. Mas assim, como foi um momento do dia, sim, acabou que foi muito bom, porque as trilhas foram feitas todo mundo, todos os momentos foram compartilhados com todo mundo. E até os maridos que não costumavam sair ou que não têm o hábito de sair já encerraram a viagem dizendo, olha, tem que fazer a outra. Isso é bom. Exatamente. E aí meio que foi a turma modelo, literalmente. Né? Coisas que precisavam ser melhoradas, ajustadas, já vou incluir na segunda turma. Então assim, foi muito especial, né? E eu agradeço a Deus todo dia. Porque quando a gente está passando por fases difíceis, a gente realmente não enxerga as possibilidades. E às vezes nem está ali à nossa vista. Porque a gente fica pensando, e agora? A gente não enxerga a saída. Mas não é para você enxergar. É simplesmente para você agradecer ali a situação que você está vendo, agradecer o aprendizado e acreditar que vai mudar, que as coisas vão surgir, né? Que Deus, ele está ali para fazer realmente o impossível na nossa vida.
E eu sempre fui uma mulher de muita fé, né? De muita fé. Mesmo nas piores situações, eu estava ali tentante na positividade, né? Mesmo que a gente tenha os momentos de pessimismo que a gente tem, de fraqueza, de choro, de achar que está tudo perdido, que a gente é humano, eu sempre consigo mudar, né, esse pensamento. E incrível que quando a gente muda esse pensamento, a gente realmente consegue enxergar possibilidades. Oportunidades surgem, coisas que a gente nem imagina, pessoas que a gente nem conhece, né, aparecem na nossa vida e começam a mudar, começam a fazer coisas diferentes. E outra coisa que é muito importante também é a gente torcer pela felicidade do outro, pelo crescimento do outro. Estava outro dia pensando, assim, meu Deus, eu desejei tanto que as meninas terminassem o projeto e assim, agora vai dar certo para eu atender lá. E tá atendendo, né? Já começou os atendimentos E aí, aqui na assim, sala. olha como é que pode, foi Deus que preparou. E a gente nunca pensa, né, que um dia, eu nunca pensei que um dia eu ia estar aqui atendendo junto com elas. E você tá vendo como é bom a gente torcer pelo crescimento do outro, porque até a gente sai ganhando. É verdade. E aí, isso é outra coisa que eu carrego muito comigo, né? De querer. Eu peço muito, Deus abençoa a vida das minhas clientes, abençoa, abençoa. Não pensando em mim, né? De forma mesmo natural. Eu peço muito isso, peço proteção, porque eu acredito muito que tudo que está ao nosso redor, ele está contribuindo para o bem e para o mal. Né? E se você não estiver ali com a sua mente firme, a sua fé, a sua intimidade com Deus ali todo dia agradecendo, você acaba se perdendo muitas vezes de si, né? Acaba perdendo a sua fé, acaba fraquejando e acaba desistindo, infelizmente. Né? A gente desiste por falta de fé, por falta de acreditar na gente, nas possibilidades. E agora, puxando uma dica da Dai. Dai, existe alguma coisa proibida que você pode falar assim, olha, eu não vou fazer uma consultoria, não é uma consultoria de imagem agora, mas assim, mulheres, pelo amor de Jesus Cristo, parem de fazer isso, que isso acaba com a imagem de vocês. Principalmente se for em rede social, porque hoje está tudo muito Sim. ligado ao digital, à rede social. Qual seria a tua dica? Mais uma vez, depende. Depende muito do que você está querendo comunicar. Um exemplo, digamos que você tem você trabalha com estética. O seu público você já conhece. Então, certos comportamentos, coisas que você faz na sua vida pessoal, não vão agregar valor, digamos assim. Tem que pensar duas vezes, né? Naquilo que você faz. Da mesma forma, se o seu público é um público que gosta da fofoca, que gosta da confusão, e você tem um comportamento diferente disso, você começa uma mudança, você também pode se preparar que você vai perder esse público. Então, posicionamento é isso, né? O seu público, ele vai se sentir atraído por você. E uma certeza que você tem que ter, que você não vai agradar todo mundo. Né? A Dai é inteligente, é isso, mas tem muita gente que não gosta da Dai. Tem. E isso tá tudo bem, eu respeito, você não é obrigada a gostar de todo mundo, você não é obrigada a concordar com o trabalho das pessoas, a concordar com a dinâmica de trabalho. Não, você não é, eu respeito demais isso. E isso é normal. Eu também não gosto de todo mundo, mas eu não desrespeitando as pessoas. Tem muitas condutas que eu não aprovo, mas eu não vou lá criticar, apontar e querer julgar a pessoa. Não, é o direito dela, é o pensamento dela, é a vivência dela, a experiência dela. Ela pode ter vivido coisas que eu não vivi, pode ter passado por coisas que eu não passei. Então, isso vai muito de você respeitar, né, a ideia, o pensamento do outro, a visão de mundo do outro. Então, uma coisa que eu digo é isso, é você realmente se conhecer, entender o que é que você busca e, principalmente, entender que o tipo de comunicação, tudo que você faz, tudo que você fala, o lugar que você anda, as pessoas com quem você anda, tudo isso está comunicando quem você é. Essa é a maior verdade. Não é só a roupa que você, isso é o de menos. O seu comportamento, só para vocês terem noção, a linguagem não verbal, ela representa 93% da comunicação. 7% apenas é a fala. Então, imagina, e é tudo importante, não menospreze os 7%. Explica mais um pouco para o público que está nos assistindo o que é essa linguagem não verbal. Linguagem não verbal é tudo que você não fala com palavras. É a sua postura, é o tom da sua voz, as suas vestes, o seu comportamento, o seu cheiro, tudo isso que está comunicando. Sabe quando chega alguém, que aí a pessoa chega e você olha assim...
Você não falou nada? Só olha Já assim. comunicou, né? A expressão corporal, a expressão facial, tudo isso está comunicando, né? E a expressão e a comunicação verbal são as palavras que você usa, né? Então imagina que você tem uma postura boa, que você se veste bem, que você tem ali a sua linguagem não verbal é maravilhosa, mas aí na hora que Quando você abre abre a boca, acabou tudo. os Desfaz tudo. 7% te detonam. Então por isso que a comunicação Por ela isso que precisa... não pode também criar um personagem, né? É, Porque não pode. não se sustenta muito E tempo. a pessoa percebe, o público percebe. Quando você está sendo um personagem, quando você está falando forçado, o público percebe. Porque se tem uma coisa que o cérebro entende é sobre harmonia. Ele entende tudo sobre harmonia. A gente não compreende com palavras técnicas, mas a gente olha assim, tem alguma coisa estranha. Surge aquele estranhamento, né? Você está sendo falso. Então o cérebro ele é muito inteligente. Ele percebe tudo, coisas assim, mínimos detalhes. Um perito, por exemplo, que vai ver se a pessoa está mentindo através das expressões, não tem os peritos que fazem isso? As microexpressões. Então são mínimos detalhes, coisas que a gente faz, mas o nosso cérebro reconhece. Então, assim, você trabalhar a comunicação, você tem que entender que existem essas duas comunicações, a não verbal, que representa 93%, e a verbal, que representa 7%, e as duas precisam estar de acordo com o que você quer comunicar. Teve alguma transformação que você presenciou pós esse posicionamento que te tocou assim profundamente? Várias, mas assim, eu imagino que todas tiveram coisas assim que podemos até considerar milagres, mas nem todas compartilham tudo, né? Algumas ficam só, guardam para si. Mas o que aconteceu na vida da Cleia, que ela compartilhou com a gente, de coisas do papel se concretizarem, de coisas que ela idealizou se concretizarem ali, assim, eu me identifiquei muito, porque foi justamente o que aconteceu na minha vida, em pouco tempo. Eu estava assim, desmoronando, e aí do nada eu me reergui, do nada assim, né, inesperadamente. Quando eu parei de ir atrás, eu comecei a enxergar as possibilidades, as coisas acontecendo, as oportunidades surgindo, e o mesmo foi com ela. Coisas simples, como o sonho de ter o transporte, e aí de repente ela receber já o transporte dela, como ela ter que viajar horas para poder trabalhar e de repente ela ser transferida para o lugar onde ela mora. Coisas simples, mas que se você não for uma pessoa que acredita, você não enxerga, né, a grandiosidade e a mão de Deus nisso. Eu enxergo demais a mão de Deus nessas coisas. E a gente fica rindo, né, quando a gente tem essa intimidade de enxergar Deus falando com a gente. E tem até um dia que eu tenho a mania, o costume já, de rezar, de orar, de falar com Deus enquanto eu tô na cozinha, fazendo ali o almoço ali. E aí quando eu tive um problema de saúde, eu estava precisando de umas certas vitaminas. E a médica disse assim, Daiane, você tem que comer muita abóbora. Aí eu, abóbora? Aí eu, tá bom, ainda bem que eu gosto. E aí eu tava fazendo a minha comida, né? E aí eu coloquei ali o celular, a música para ouvir, e eu comecei a falar com Deus. Falar, e tava naquele silêncio, sabe? Não tinha resposta de nada, não enxergava nada. E eu, só no meu pensamento, a abóbora tá acabando, tem que comprar. Só aqui no pensamento. E aí eu comecei a orar mesmo, lá na cozinha, e pedir a Deus, e foi um momento muito forte. Eu me emocionei, e aí passou, almocei, fui deitar, descansar o almoço. E aí meu marido chegou e almoçou, e aí ele disse, Daiane, vem aqui. Né? E nessa minha oração eu tinha pedido muito para Deus me dar resposta, para Ele me mostrar de alguma forma que Ele estava me ouvindo, que Ele estava me vendo, porque eu estava me sentindo muito perdida. E quando eu cheguei lá na janela, eu com medo, porque eu pensei que era um bicho, alguma coisa. O que é? O que é? Vem aqui! E aí quando eu cheguei lá na janela, tinha uma abóbora desse tamanho. Uma rama do vizinho entrou e tinha uma abóbora. E aí na hora que eu olhei, eu disse assim, foi Deus dizendo assim, você não queria uma abóbora? Eu estou aqui, estou te ouvindo. E se eu tô te ouvindo nas pequenas coisas, eu tô te ouvindo nas grandes também. E aí eu disse assim, ufa, Deus está me ouvindo. Esse momento tá muito bom e são momentos como esses que a gente quer trazer sempre aqui pro Entre Elas, né? De compartilhar histórias, conexões, informações. E eu quero agradecer
imensamente aos nossos patrocinadores, que apostam com a gente, que estão aqui com a gente, que acreditam nesse trabalho. Então eu quero agradecer aqui com muito carinho a Oficial Ladies e a Lemar Modas, que são 2 lojas de roupas femininas aqui de Esperantina. A Lemar também vende roupa masculinas, e são marcas que apostam na nossa ideia, que embarcaram com a gente aqui no podcast. Eu quero agradecer imensamente a Los Angeles Móveis, que também é nossa patrocinadora, a Mahogany, em nome da Vilma Rodrigues, que é a representante de Esperantina e de São Raimundo Nonato, da Mahogany Cosméticos maravilhosos. Também quero agradecer ao Estúdio Milena Maila, nosso patrocinador aqui desse espaço lindíssimo que a gente tem gravado. Clínica, Milena, as coisas estão crescendo. Sim, graças a Deus. Não somos mais estúdio, somos clínica agora. Muito bem, e crescendo cada vez mais. Graças a Deus. Também quero agradecer a Muva Produtora, responsável pela captação de imagens e edição e colocar esse podcast no ar. Muito obrigada ao Renan e à Lorena por estarem conosco nesta aventura. Agradecer também por acreditar nesse projeto, né? E tirar ele do papel. Principalmente. Isso é muito importante. Sim. Agradecer a No Minuto Cardápio Interativo, que é um sistema de delivery que você consegue ter o seu cardápio digital, o da tua empresa, da palma do celular do teu cliente, e no minuto ele recebe o pedido. Muito obrigada a todas essas empresas que estão aqui com a gente, que apostaram conosco esta aventura maravilhosa. Agradecer também ao Lucas, representante da CIMED aqui em Esperantina e região, e ao Sávio Design, que nos presenteou com esse letreiro luminoso aqui maravilhoso, que tem encantado e decorado as nossas produções agora. Inclusive, eu já quero até fazer um orçamento, tá? Muito obrigada a cada um de vocês. E quem quiser apostar, embarcar com a gente nessa aventura também, nessa desbravando o mundo dos podcasts, é só entrar em contato com a gente, que a gente está de braços abertos para receber vocês, viu? Continuando aqui a nossa conversa, já caminhando para o final, com gostinho de quero mais, vamos trazer a Daiane mais vezes, assim, que ela melhorar, assim, arrumar um pouquinho mais de espaço na agenda dela, que a moça tá com a agenda apertada, gente. Daiane, o custo emocional, eu imagino que o custo emocional para fazer esse posicionamento, para ser essa profissional que está guiando os outros nesse trajeto de autodescoberta, ele acaba sendo alto também. Você precisa ter uma preparação emocional muito forte. E aí, conta pra gente qual é o seu ritual de autocuidado, de descarregar e recarregar as energias para se manter assim, pleníssima para suas coloridas. Bom, né, nesse processo da mentoria Café com a Dai, mais uma vez, né, eu ficava dizendo assim, Senhor, manda as pessoas certas, manda as pessoas que precisam de mim. Aí lá se vem a carrada de mulher cheia de problema. E aí a gravidez, e aí te vira, resolve. Os hormônios, aí meu Deus. E aí todo dia não tinha hora. Que você iniciou esse projeto de mentoria bem no meio de uma gestação, primeiro trimestre, e aí era uma né? coisa que é o mais complicado. Que eu ficava assim pensando, assim, meu Deus, a maioria das minhas clientes são mães. Como é que eu vou fazer para entender essas mulheres? Porque só quem é mãe entende os processos de verdade, né? Como é que eu vou fazer para entender? Aí Deus vai lá, você vai ser mãe. E aí, no primeiro dia de mentoria, eu lembro que eu pedi pra gente escrever uma carta. Sim. Falando das nossas dores, das nossas vontades. E uma das coisas que eu escrevi ainda não sou mãe, não sei o quê, não sei o quê. Aí 2 dias depois, eu fui para um retorno médico de outro exame e lá descobri que estava grávida. Aí eu disse, meu Deus. E eu dizendo na carta que não era mãe, eu já estava... Teve que fazer outra carta, então. Fizemos, inclusive, outra carta e mais cartas. Eu acabei não levando no dia a carta, aí eu fui falar porque era coisa demais. Eu disse, não, vou passar 3 horas escrevendo essa carta aqui. Aí falei, mas enfim, foi uma das coisas assim, surpreendentes que aconteceu. Várias coisas aconteceram durante a mentoria. Todo mundo dizendo, ela está sendo maravilhosa. Mas enfim, com relação à pergunta da Evelyn, com relação à parte psicológica, eu sou aquela pessoa que eu gosto de gente. Eu gosto de estar ali no meio de pessoas, de interagir e tudo mais. Mas quando a bateria acaba, a bateria social acaba,
eu gosto de ter o meu momento sozinha, né? De ir para casa dos meus pais, de natureza, de me reconectar, de literalmente me distanciar de rede social, de pessoas. E isso não demora, né? Coisa assim que eu só preciso ali e depois voltar, né? Mas, assim, cada pessoa tem um jeito diferente de se recarregar, né? Mas criar laços, né, com as meninas, muitas se tornaram amigas, amigas de sair, amigas de jantar, todas eram meio que solitárias, né, sentindo falta de ter pessoas para sair, com a confiança abalada por decepções, aquela casca, né, que a gente vai criando ao longo da vida, vai meio que afastando a gente das pessoas, das amizades, e a gente acaba se tornando pessoas solitárias. Sim. E eu percebia muito isso nas meninas, e inclusive em mim, né? Eu dizia, gente, às vezes eu fico querendo ter amigas para sair, não tem. E aí um grupo de mulheres com as mesmas dores, incrível. Que assim, essas anamneses, Tô começando a me ver aí. as consultorias e tudo mais, Acho que eu eram tenho de que me forma inscrever individual. Na próxima. As consultorias eram de forma individual. Tipo, a Madalena, ela não sabia o que estava acontecendo com a Evelyn. Tudo é individual, não é exposto, né? A única coisa que é feita em grupo é quando eu ministro o novo módulo, que toda semana tem um novo módulo. São 4 semanas. Mas a anamnese é individual, né? Entre eu e ela, aquele momento que é via WhatsApp, mas ali entre eu e ela é tudo reservado. Enfim, e aí eu comecei a enxergar coisas parecidas em todas. Dores, traumas, os problemas familiares, era tudo parecido. Esse, meu Deus, foi mesmo de encomenda essa turma. E eu dizia para elas, vocês não têm noção do quanto vocês têm em comum. Bora sair, bora começar a sair. A gente, é aquela dificuldade de marcar a data que todo grupo tem, né? Ah, não posso, tal dia, não. Enfim, até que algumas conseguiram, né, se encontrar. Hoje são amigas de fazer academia, de se encontrar para sair em jantares, de ter outros momentos em outras coisas juntas, as viagens, enfim. A gente já planeja novas viagens, jantares, enfim. As coloridas realmente, né, virou assim uma comunidade mesmo, forte da gente querer estar presente ali no meio, conviver umas com as outras, justamente por essa afinidade. Não só no meio empreendedorismo, mas na vida mesmo, né, no nosso dia a dia. E isso é uma das coisas que me recarrega também, estar no meio de forma leve e ver que, de alguma forma, o meu trabalho ele também uniu essas pessoas, né, pessoas que nem se conheciam. Isso é muito gratificante para mim, de verdade, isso me fortalece. Eu, como mãe de 2 meninas, eu tenho muito essa preocupação, porque eu vejo que essa solidão, que querendo ou não acaba sendo uma solidão, a gente vem cheia de acontecimentos que vão causando traumas. Sim. E meio que todas as mulheres que eu conheço, né? Pelo menos todas as do meu círculo de amizades, a história é parecida. Vai acontecendo um monte de coisa, aí ela vai se fechando. Então, ou você sai para trabalhar, ou você fica em casa. Sim. E eu vejo que isso é muito cultural ainda, das nossas criações ainda. Uhum. Tanto que, quando meu marido chegou aqui, que a gente começou a ter mais contato, ele de vez em quando ele virava para mim, você não vai sair com suas amigas, não? Aí eu... Que amiga? Que amigas? Fulano. Amiga, assim. Não, eu faço isso, faço aquilo. Mas amiga é uma palavra assim, muito forte. Aí depois você vai passar o tempo todo em casa. Eu vou fazer o quê? Ai, convida não sei quem pra sair. Eu falo, mas fazer o quê? Eu vou falar de quê? E foi uma coisa também que a gente... Que essa viagem, principalmente, ela trouxe. A gente precisa, nem que seja para conversar sobre nada, mas Isso. precisa desse momento de sair do casa-trabalho, trabalho-casa, porque a gente é muito mais do que só isso, né? Exatamente. A gente precisa se encontrar como mulher, como pessoa, como ser humano. Verdade. E a gente sempre fala muito, a maior parte dos homens, eles têm a história do futebol, do sair com os amigos, que inclusive em alguns casos é sagrado. Não, eu não vou marcar compromisso tal dia, porque fulano É uma prioridade, né? vai pro futebol. E o homem, ele se conecta com outro homem, parece que ele se conhece a vida toda, né? Baixa aquele papo ali e já a mulher, não, a mulher tem que ter essa... E a gente não tem maior, essa história né? do, Mais não, profunda. eu vou sair, não, faça chuva, faça sol, eu vou sair, porque, por exemplo, nós conversamos muito, mas os nossos assuntos ou são
duelos ou são duelos. E Ou aí, então alguma dica aqui para a clínica. mas assim, a gente não sai pra... Não, eu vou sair pra... Acaba o assunto sendo trabalho. Exatamente. Sempre. Sendo É, trabalho. e o objetivo também, não é o sair, não, eu vou sair pra jantar com a Madalena, eu vou sair pra jantar com a minha amiga, eu vou... Não existe isso. Não, a gente vai... Já que a gente vai falar sobre o podcast, que a gente vai falar sobre o Elas, que a gente... Então vamos fazer em outro lugar que não seja em casa, Isso. né? E eu sinto muito... Comecei a perceber isso dentro da mentoria, que a gente precisa fortalecer os laços... Socializar, literalmente, Socializar, né? Ter um momento ali de off pro trabalho, né? E uma das coisas que conecta muito as mulheres é justamente assuntos parecidos, assuntos em comum. E quando agora nessa fase da maternidade, o meu assunto é tirar dúvidas. E dar dicas de fralda, qual é a fralda que não vaza? Como é que é essa parte aí? Me explica, pelo amor de Deus. E aí começa. E aí, como quase todas, eu acho que todas são mães praticamente, a gente tem muito assunto, aí começa por aí. E aí a gente já foge do assunto trabalho aí, né? Sim. E quando a gente foge do assunto trabalho, a gente não volta. Fica ali nessa parte, aí uma conversa vai puxando a outra, enfim. É outra dica que eu dou, de você ter esses momentos para socializar, sem falar de trabalho. Porque imagina que você passa o dia todo no trabalho, aí chega em casa e fica pensando nos problemas do trabalho. Aí quando você vai sair para socializar, é trabalho de novo. Você não descansa. É verdade. E nós já estamos chegando ao fim do nosso podcast, que foi uma conversa assim maravilhosa. E eu gostaria de saber de você, Dai, qual o conselho de alma que você daria para quem quer dar o primeiro passo no empreendedorismo, como fazer, o que você aconselha? Não pense. Se você pensar, você não vai. Não compartilhe as informações com as pessoas. A gente tem essa mania de pedir opinião. Será? Será? Não, você só vai saber se você for. Então não pense muito. Não pense no dinheiro que você não tem. Não pense nas dificuldades, nas limitações. Ah, não sei falar, não sei. Não, a gente aprende tudo no caminho. Literalmente, a gente aprende tudo no caminho. A gente tem que ir sem saber mesmo, arriscando, lógico que tendo a responsabilidade de ir aprendendo, de estudar, de investir em conhecimento. Não tenho pena de investir em conhecimento, é uma coisa que me ajudou muito. Eu nunca tive pena de investir em conhecimento. Até um assunto que eu estava comentando esses dias. É muito mais fácil você pagar R$1.000 em coisas, em roupa, em coisas palpáveis ali, né, em material, do que você comprar uma mentoria de R$1.000. Ah, é caro, meu Deus! Aí vai ali na loja, compra um monte de roupas fora da cartela, R$1.000 de roupa, aí não usa a roupa porque não se identifica, aí gastou o dinheiro com coisas, né? Então, assim, não tenho medo de investir em conhecimento, em autoconhecimento, é muito importante, e isso contribui, assim, 100% na sua vida profissional. Para que essa mulher não faça essa burrada de comprar várias roupas fora da cartela, mas ela quer associar a imagem dela ao trabalho. Como que ela pode estar fazendo para começar? Que não tem um investimento tão alto. Qual seria o conselho que você daria para essa primeiro passo para associar a imagem ao trabalho? Isso. O primeiro passo para não ter um investimento tão alto é começar pela cartela de cores. Né? Aí ela já vai ter uma noção ela vai começar a selecionar as peças. Não, eu já entendo que isso aqui já vai trazer harmonia para o meu look. Né? Já vai deixar o look mais harmônico. Esse negócio de cartela é um negócio sério. Eu juro para vocês. Quando é para eu vir trabalhar, eu fico lá no meu guarda-roupa. Isso aqui não combina com a clínica. Essa cor não combina. Isso. Eu tô nessa louca, sabe? A gente começa a treinar o olhar para muitas tem coisas. Tem muita peça no meu guarda-roupa que já não combina mais com o meu ambiente de trabalho. Isso. É assim, de investimento mais baixo e que realmente traz já uma certa visão de que você tem para harmonia, para pensar no look. É até uma forma de treinar, né? De você treinar de verdade, aperfeiçoar a montagem do look. É a coloração pessoal, você descobrir sua cartela de cores. Que é um investimento mais em conta também, mais em conta, e você pode dividir no cartão, né? Graças a Deus, existe cartão de crédito. E depois você fazer o seu posicionamento.
né? E eu indico demais que você faça. Inclusive, o Café com a Dai está com inscrições abertas. Vou vender aqui meu peixe. Eu sou empreendedora dessa área. Com licença. Né? O Café com a Dai está com inscrições abertas, né? Vai ser a última turma. Repete. A partir de onde? Vou aproveitar e vender meu peixe. Vou aproveitar e vender meu peixe, né? O Café com a Dai está com inscrições abertas, né? Eu vou lançar já a turma para iniciar em janeiro. E como eu sei que final de ano, né, a gente tem muitas coisas para fazer, eu resolvi já abrir, né, as informações para vocês irem se organizando. Às vezes a pessoa tem o interesse de participar e a informação em cima da hora ela não funciona, a gente tem que realmente se preparar. E dentro da consultoria Café com a Dai, você tem o posicionamento, você tem a consultoria de style profissional, você é bonificado com o ensaio fotográfico de posicionamento. Agora está incluso também a sua viagem de férias para o Sítio do Bosco. E a mentoria dura 1 mês, né? São 4 semanas, é 100% online, o acompanhamento individual é diário, tirando todas as suas dúvidas no individual. Então, assim, é um preço muito acessível, né, comparado ao preço de mercado. Eu não coloquei valores exorbitantes, porque são várias consultorias juntas, se você for colocar fora as bonificações, que não estão inclusas no valor, é um presente da mentora para você viver experiências e, de fato, entender que no posicionamento, você ofertar experiência para o seu cliente também é muito importante no seu ambiente de trabalho. Então, de certa forma, é você realmente viver o posicionamento ali na prática, de forma leve, de forma descontraída. A gente trabalha muito autoconhecimento, porque, mais uma vez, eu acredito que se posicionar tem que ter verdade, né? E você precisa se conhecer para isso. Não adianta você criar um personagem que não sustenta. Então, ela traz muito essa dinâmica de profundidade interna para que a gente consiga refletir no externo. Então, as inscrições estão abertas. Me chama lá no link da bio e faça a sua inscrição. Deixa o seu Instagram e para quem ainda não limitadas. te segue. Meu Instagram é Dai, D-A-Y, Costa Consultora. Me siga e bora fazer. Se inscreva aí para a próxima mentoria, né? Pro Café com a Dai. Bom, esse é o momento que a gente já vai caminhando aí para o encerramento. Infelizmente, muito boa a conversa. Por mim, a gente passava assim, horas e horas, muito mais horas, mas eu tenho que liberar a buchuda. Não posso puxar tanto da buchuda. Já tomou aí um cappuccino para poder ficar não, até e quem final, ficou elétrico não foi nem eu, né? Daqui. Então, Dai, eu quero te agradecer muito e quero pedir para você deixar a sua mensagem a todas essas mulheres empreendedoras, ou que sonham empreender, ou que estão empreendendo e têm medo de crescer. Deixar a tua mensagem enquanto consultora, enquanto mentora, para essa mulherada que nos assiste e que tem nos acompanhado. Bom, a mensagem que eu vou deixar hoje não é nem como a pessoa que eu sou hoje, mas como a menina que começou lá atrás, sem dinheiro, sem oportunidades, sem muito apoio financeiro, nem apoio braçal, com dúvidas, com medos. A mensagem que eu deixo é para que você acredite no seu potencial. Você tem que acreditar que você é capaz. Outra pessoa não vai fazer isso por você. A outra pessoa não vai ter as ideias ótimas que você tem, não vai ter a visão que você tem. Então, acredite no que você é capaz, acredite na sua coragem, né, na sua determinação. Não tenha medo de arriscar, porque se não der certo, você tentou. A pior coisa é você não tentar e viver na dúvida. Será? Então, arrisque, não tenha medo. Se não der certo, você tentou, aprendeu. Busque sempre ter a parte boa das coisas, enxergar sempre a parte do copo que está mais cheia. E não desista, de verdade. Se uma coisa não der certo, mas busque outra, não desista, até você se encontrar. Às vezes realmente é difícil a gente se encontrar no mundo, mas o que é nosso está guardado. E se tem uma coisa que eu passei a acreditar é que existe um destino. A palavra destino, ela é verdade. Realmente você tem alguma coisa ali, uma coisa que é sua, que é missão, que é propósito, que é dom, que é seu. Embora você demore através, que a gente é desobediente, né? A gente quer entrar em portas que não são nossas muitas vezes, mas até essas portas erradas nos levam para o nosso caminho que a gente nasceu para caminhar.
E obrigada a vocês pelo convite. Inclusive, um dia eu disse lá atrás, um dia eu ainda vou fazer um podcast e vou falar a minha história. Eu só não imaginava que seria assim tão rápido, né? E aí, quando a Evelyn fez o convite, eu fiquei lembrando dessa minha fala. Assim, um dia eu ainda vou gravar um podcast e contar essa história toda. E agora estamos aqui. Chegou o teu momento. Eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou, agradecer mais uma vez a Dai, que pegou o único dia livre dela para gravar com a gente aqui. E pedir para você, se inscreve no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, segue a gente no Spotify, acompanha a gente no Instagram, curta, compartilhe. Essa é uma história muito forte, que vale muito a pena você compartilhar com a sua amiga, que às vezes está assim meio sem esperança, sem fé, mas que você acredita no potencial dela. Manda para ela, olha amiga, assiste aí que eu sei que você vai gostar. Então, obrigada a você que tem nos acompanhado. Continue compartilhando o nosso canal e se inscreva e ative todas as notificações, porque toda semana a gente tem um novo episódio, uma nova convidada, um novo convidado, trazendo informações relevantes para você. Muito obrigada e boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.